Olá, hoje eu queria fazer uma introdução referente a algo chamado preparatório. O que seria esse preparatório? Como isso está incluído no nosso alinhamento, que seria alinhamento da personalidade, ele vai com a essência, seria a conexão com nossa alma. Mas tudo é passo a passo, é degrau. E nesse primeiro degrau, nós vamos falar algo muito básico, que seria sobre a medicina oriental. Será feito algumas aulas, serão feitas de forma bem simples, com papel, caneta, algo que não tem muita tecnologia, porque para que você possa chegar a algo elevado, você, no meu caso, eu sempre iniciei com coisas básicas. E foi necessário coisas básicas porque exigiu do corpo determinada elevação física, um controle emocional e um controle mental. Isso fará reações no corpo. Então, no básico, sendo que isso não está diretamente direcionado ao final de um contato com a alma, que é a nossa visão, a essência de todo esse trabalho, é ter algo como um princípio. Então esse princípio será feita algumas aulas, algo básico referente a essa medicina oriental, como se faz uma avaliação, como se faz uma técnica e como o detalhamento dessa técnica. Bom, primeiramente eu agradeço a todos e esse primeiro vídeo seria esse vídeo mais introdutório. Obrigado. Preparatório espiritual. Nesse preparatório eu vou colocar quais seriam os focos a ser que seria desenvolvido. O que seria primeiro o preparatório, como já foi dito no vídeo anterior? O preparatório, né, seria o preparatório espiritual. Preparatório espiritual. Eu não tenho mais assim uma visão de trabalhar com algo que seja diferente do espiritual, porque senão nós vamos continuar sempre falando das mesmas coisas, sempre se repetindo. Então, o preparatório espiritual, o primeiro termo já indica que ele é o início, né? Seria o início do trabalho de eu poder não mais ficar somente orando e esse orando não ter efeito, ou ficar meditando e esse meditando não ter efeito, ou contemplando. Lógico que após a contemplação você já está tendo alguns contatos. Então esse preparatório espiritual é para a gente estar em contato com esse Pai, né? Esse Pai Nosso que estás no céu, né? Quem é o Pai Nosso? Seria esse primeiro passo, seria esse contato mais superior. Mas o primeiro, assim, mais básico, seria nós trabalharmos, eu tenho um tablet aqui que estou acompanhando, que seria a autoterapia, né? Seria autoterapia,
que é um auxiliar a esse preparatório, né? Que seria o início de uma caminhada. A autoterapia, eu podia até colocar autoterapia ti, né? Ou que seria a princípio com características ou fundamentos da medicina oriental, onde nós iríamos falar um pouco sobre as técnicas básicas, seria também estudos dos princípios da medicina oriental, ou como muitos falam, medicina chinesa. Só que medicina oriental vem muito antes da medicina chinesa, né? Que é milhões e milhões de anos, que princípio do taoísmo, princípio ou do confucionismo. É tão antigo que não se sabe qual é a origem. Então, nós iremos falar primeiro, seria um estudo, né? O estudo dos princípios da medicina oriental. Depois iremos verificar os diagnóstico, ou uma avaliação sobre, mas seria tudo básico. E como as técnicas, né? As técnicas de terapia, que seria sedação e tonificação, certo? Mas eu já me aprofundei muito. Depois, eu vou colocar um risco aqui, que a autoterapia, ela, em relação à espiritualidade, ela não é assim, como dizer, ela não é fundamental, ela é ótima, ela é boa para auxiliar, mas ela não é fundamental. Por exemplo, tem pessoas que utilizam a yoga, né? A yoga, muitas pessoas fazem alongamento, fazem até algumas massagens e fazem algum mantra ou alguma coisa ligada às posições, né? Os asanas. Mas as pessoas às vezes não... Existem muitas pessoas que tentam, vamos dizer assim, distorcer. O que seria essa distorção? Essa distorção seria para a pessoa não chegar lá à essência do trabalho da yoga, que seria esse contato interno. Então, se eu só trabalhar com preparatório, com autoterapia, eu não vou chegar a essa essência, porque a essência também gera a cura. Para você chegar porque na verdade a tua cura, a cura não ocorre porque nós não estamos alinhados ao nosso ser interno, a nossa alma, o nosso sentido da nossa vida. Bom, continuando do preparatório, nós iremos falar mais 3 termos aqui, que daí já seriam mais focados ao preparatório, né? Ao preparatório espiritual, que seria seriam técnicas de alinhamento, que seriam essas técnicas de alinhamento. A técnica de alinhamento, elas alinham o quê? Elas alinham o corpo físico, o corpo emocional, o mental, porque se não houver esse alinhamento, que seria uma cura, que seria um trabalho de autoobservação do corpo físico, olhando o corpo físico, o que está errado, se eu estou sentado errado, se eu estou me alimentando errado, ou estou atuando com o meu corpo de forma errada, não vai ocorrer o alinhamento. Assim como também, se eu não tiver um controle sobre as minhas emoções, também não haverá
um alinhamento e com certeza, se não houver um alinhamento com a nossa mente, o nosso intelecto, não haverá, no caso, um alinhamento desses três corpos com a nossa alma, porque quando ocorre esse alinhamento, ocorre um silêncio, um acordo, a frequência, né? A frequência, ela mantém uma frequência mais constante. E aí é mais possível, há uma possibilidade maior de vir uma mensagem do plano mais elevado. É isso. Então aí, primeiro, então vemos a autoterapia, que é algo bem assim externo, né? Mas que teria que ter, que seria importante. Alguns que eu, por sinal, até eu vou falar bastante sobre essa autoterapia nas aulas posteriores. E depois nós iremos falar sobre os contatos, né? Seria o contato interno, né? Contato interno. Esse contato interno vai ser assim, técnicas e mesmo para ver o alinhamento você terá que ter esse contato interno para verificar se houve ou não houve aquilo que você está atuando de forma correta. E aí você tem que perguntar, né? Precisa ser internos. Olha, será que estou fazendo certo? Estou fazendo errado? E ele responde. Né? Responde. E o terceiro e último, que seria alguma coisa que eu acho que seria interessante, que eu acho muito interessante esse trabalho, é o trabalho dos 7 raios. 7 raios. Né? Que nós temos o primeiro raio, vontade e poder, depois tem o segundo, tem o do amor e sabedoria, depois tem o terceiro, o inteligência ativa, com a da harmonia dos opostos, depois vem o quinto, que é da mente concreta, o sexto, que seria da devoção, e nós teríamos o sétimo que seria do ritmo, né? Assim, da ordem, da organização. E tudo isso é óbvio que à medida que nós vamos ampliando esse alinhamento, nós vamos adquirindo mais habilidade em cima desses raios, né? Dos 7 raios, né? Vamos supor, eu tenho lá 3 raios e um raio que eu não tenho, vamos supor, eu preciso de mais vontade, né? Então eu preciso vontade. Eu preciso do primeiro raio. Então eu diria que utilizar uma técnica, mas isso é coisas que nós vamos falar posteriormente, passo a passo, né? Primeiro nós vamos começar com autoterapia, depois nós vamos começar com as técnicas de alinhamento, depois nós vamos começar com os contato interno e depois 7 raios. Então tá, pessoal, por enquanto é só. Obrigado, hein?